Você já se pegou perdendo a calma por causa de alguém? Seja um comentário idiota, uma crítica maldosa ou um comportamento que parece feito só para te irritar. A verdade é que, enquanto você reage, o outro controla você. E talvez isso aconteça com mais frequência do que você gostaria de admitir. No fundo, não é sobre o que os outros fazem, mas sobre o poder que você entrega a eles. Quando você se irrita, quando se incomoda, quando se consome internamente por algo que alguém disse ou fez, você está, sem perceber, cedendo o comando da sua paz. É como se você entregasse a chave da sua tranquilidade ao primeiro provocador que cruzasse seu caminho. E a pergunta mais importante não é por que eles fazem isso, é por que você permite. A filosofia estoica nos convida a olhar tudo isso de uma forma completamente diferente. Não com aquela mentalidade de engolir sapo ou fingir que está tudo bem, mas com uma clareza brutal, uma lucidez que vai direto ao ponto. Ninguém tem o poder de te tirar do sério, a não ser que você dê esse poder. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores representantes do estoicismo, dizia que somos perturbados não pelas coisas em si, mas pela opinião que temos sobre elas. E quando você começa a entender isso de verdade, não apenas repetir, como uma frase bonita, mas sentir na pele o que isso significa, algo dentro de você muda. O problema é que crescemos condicionados a reagir. Somos ensinados a responder, a defender nosso ego, a disputar razão em vez de preservar paz. Quando alguém nos desrespeita, a primeira reação é atacar de volta ou se fechar como uma forma de proteção. Mas isso é só um ciclo de dor disfarçado, de coragem. A verdadeira força está em não se abalar, está em manter o centro firme, mesmo quando tudo à volta parece querer te tirar dele. Isso não é frieza, isso é liberdade. Imagine por um instante viver num estado em que ninguém mais consegue te tirar do eixo, onde a raiva é substituída por compreensão, o incômodo por presença e a reatividade por domínio de si. Não como uma utopia distante, mas como uma prática possível, real, treinável. Os estoicos não eram santos, eram soldados, governantes, exilados, filósofos em meio ao caos. Mas descobriram que dentro de cada ser humano existe um espaço inatingível, um núcleo inviolável que nenhuma ofensa pode tocar. O que eles fizeram foi treinar o acesso a esse lugar. E o que este vídeo vai te mostrar é justamente como fazer o mesmo. O estoicismo não é sobre ignorar sentimentos. É sobre dominar o que domina você. É sobre reconfigurar a maneira como você enxerga as situações, as pessoas, os conflitos. É entender que a irritação não vem do que o outro faz, mas do valor que você dá àquilo. E que, se você muda a lente, muda também a emoção. Os estoicos não esperavam um mundo ideal. Eles se preparavam para o mundo real, com pessoas difíceis, com opiniões desnecessárias, com grosserias e atitudes mesquinhas. E ao invés de exigir que o mundo se tornasse melhor, decidiram tornar-se inabaláveis. Neste vídeo, você vai descobrir como aplicar essa sabedoria antiga nos seus dias de hoje. Como transformar cada irritação em um treino de virtude. Como resgatar o controle da sua mente sem precisar vencer nenhuma discussão. E, acima de tudo, como recuperar a sua paz sem depender do comportamento de ninguém. Porque no final das contas, o problema nunca foi o outro. O problema foi esquecer que a sua tranquilidade sempre esteve nas suas mãos. E agora é hora de retomá-la. Enxergue o outro como um espelho, uma das ideias mais transformadoras da filosofia estoica, e talvez uma das mais difíceis de aplicar, é a de perceber que as ações dos outros não são sobre você. O comportamento alheio, por mais ofensivo, injusto ou cruel que pareça, não define você. Ele revela, isso sim, o estado interior de quem o pratica.
Essa mudança de percepção é profunda. E quando você passa a enxergar o outro como um espelho, tudo muda. Suas reações, sua interpretação das situações e, principalmente, seu domínio emocional. Epicteto dizia: quando alguém te irrita, saiba que não é a pessoa em si que te afeta, mas o julgamento que você faz dela. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma orientação prática, um instrumento de autodefesa mental. Imagine que alguém grita com você no trânsito, te insulta sem motivo ou lança um olhar arrogante, como se fosse melhor do que você. A resposta natural seria o ressentimento, a indignação, a raiva. Mas o olhar estoico pede algo mais elevado. Ele diz: pare, observe, respire e reconheça que o comportamento daquela pessoa é apenas um reflexo da confusão interna dela. A grosseria que sai de sua boca vem daquilo que a sufoca por dentro. Quando você passa a ver o outro como um espelho, começa a perceber o que antes passava despercebido. Que muitas atitudes que nos atingem são, na verdade, projeções. A pessoa age com prepotência porque se sente fraca, age com frieza porque está machucada, age com arrogância porque teme ser desvalorizada. E nós, por estarmos ainda presos ao ego, tomamos como ataque pessoal algo que nunca foi sobre nós. A partir disso, iniciamos um ciclo de reatividade. Respondemos com a mesma carga emocional, devolvemos na mesma moeda e, com isso, nos igualamos àquilo que tanto nos incomoda. Os estoicos nos convidam a um exercício quase espiritual: observar sem reagir, entender sem absorver, reconhecer sem se contaminar. Esse olhar transforma a relação com o mundo. Porque a partir do momento em que você compreende que o outro é um espelho, você começa a desenvolver uma espécie de compaixão lúcida. Uma compaixão que não é passividade, mas sim compreensão profunda. Você não ignora o mal, mas também não o replica. Você não tolera a injustiça, mas também não se deixa arrastar por ela. Você vê o outro não como inimigo, mas como um ser que reflete, de maneira distorcida, as próprias dores. E aqui está o ponto central. Quando alguém te irrita, essa pessoa está te ensinando algo. Ela está te revelando algo que ainda precisa ser lapidado dentro de você. É um teste, um treinamento. O mundo não vai parar de te provocar, mas você pode parar de se identificar com cada provocação. Quando você observa sem reagir, o outro se torna um espelho para a sua própria evolução. Aquilo que te atinge mostra onde você ainda está vulnerável. Aquilo que te fere mostra onde você ainda está aberto demais. Aquilo que te desestabiliza revela onde ainda falta estrutura. É claro que isso exige treino. Não se trata de virar um robô sem sentimentos. Se trata de recuperar sua soberania emocional, de resgatar o seu centro. É possível e necessário que você reconheça a dor, a raiva, o incômodo. Mas ao invés de despejá-los no mundo, você acolhe e investiga. Você pergunta a si mesmo: por que isso me afetou? O que essa pessoa está refletindo que eu ainda não resolvi? E a partir disso, você deixa de ser reativo e passa a ser responsável. Há uma liberdade imensa em não precisar devolver o golpe, em perceber que sua dignidade não depende da aprovação dos outros, em entender que ninguém é capaz de te diminuir se você não se diminui por dentro. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu inúmeras vezes que deveríamos estar preparados todos os dias para encontrar pessoas ingratas, ignorantes, invejosas, rudes, mas que ao mesmo tempo deveríamos manter a alma limpa, inatingível, elevada, não por arrogância, mas por dever. E se você for além, vai perceber algo ainda mais profundo. Assim como o outro é um espelho para você, você também é um espelho para os outros. A maneira como você reage diz muito mais sobre sua maturidade emocional do que sobre o comportamento de quem te provocou.
Quando você mantém a calma diante da ofensa, você se torna um espelho que reflete equilíbrio. Quando você responde com firmeza, mas sem hostilidade, você reflete domínio próprio. Quando você escolhe o silêncio em vez da discussão inútil, você mostra que a sua paz vale mais do que a última palavra. E isso, com o tempo, transforma os ambientes à sua volta. As pessoas mais calmas não são as que nunca foram feridas, mas as que aprenderam a não deixar o ferimento se tornar identidade. As mais pacientes não são as que nunca foram provocadas, mas as que decidiram não dar continuidade ao ciclo da ofensa. Isso é força, isso é virtude, isso é prática estoica em sua essência. Então, da próxima vez que alguém tentar te tirar do sério, lembre-se, essa pessoa está refletindo o que ela tem, não o que você é. Ela está revelando seu mundo interno e não determinando o seu valor. Você pode observar, pode compreender, pode até corrigir se for necessário, mas o que você não precisa é se entregar. Não precisa se contaminar, se igualar ou reagir, como se aquilo tivesse o poder de te definir, porque não tem. No fim, tudo se resume a uma escolha silenciosa, mas poderosa. Você escolhe não cair na armadilha emocional do outro. Você escolhe permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor tenta te fragmentar. Você escolhe se manter firme, mesmo quando o mundo grita por instabilidade. Isso é enxergar o outro como um espelho, não para julgá-lo, mas para se conhecer. Não para atacá-lo, mas para crescer. E nesse espelho, o que você verá cada vez mais é a imagem de alguém que não precisa mais se irritar com ninguém. Porque entendeu, enfim, que o verdadeiro poder está em não se deixar afetar. Não por frieza, mas por sabedoria. Não por indiferença, mas por maturidade. Não por orgulho, mas por liberdade. A liberdade de ser o senhor da sua própria mente. Identifique o gatilho, não a pessoa. Quantas vezes você já se viu irritado com alguém e horas depois percebeu que a intensidade da sua raiva não fazia sentido? Aquela palavra atravessada, aquele tom de voz seco, aquele gesto indiferente, e pronto, sua paz foi embora. Mas será que foi mesmo a pessoa que tirou sua calma? Ou foi algo dentro de você que foi ativado e reagiu de forma automática? Na filosofia estoica, o foco está sempre no que está sob o nosso controle. E isso inclui principalmente os nossos julgamentos. O sábio estoico não se apressa em apontar culpados externos. Ele observa, analisa e vai direto ao ponto. Qual foi o gatilho interno que transformou um evento comum em uma reação emocional intensa? É assim que você começa a entender que o problema raramente é a pessoa. O problema é o significado que você atribuiu ao que ela disse ou fez. Imagine que alguém te interrompe várias vezes durante uma conversa. Isso pode ser interpretado como falta de respeito, arrogância ou descaso. Mas e se essa pessoa for ansiosa e tiver dificuldade em controlar a fala? E se ela nem percebeu que te cortou? A irritação que você sentiu não surgiu do ato em si, mas da leitura emocional que seu cérebro fez dele. O gatilho não foi o gesto, foi a sensação de desrespeito que você projetou sobre ele. E é aí que mora a armadilha. Quando você identifica a pessoa como problema, você terceiriza a solução. Você acredita que só vai se sentir melhor quando o outro mudar, pedir desculpas ou agir da maneira que você espera. Mas, quando você identifica o gatilho interno, você assume o controle da sua resposta emocional. Você entende que o incômodo está em você, não como culpa, mas como responsabilidade de amadurecimento. Isso não quer dizer que você deve aceitar tudo calado ou se tornar um mártir do autocontrole. Significa que, antes de reagir, você deve observar. Significa que você precisa treinar a habilidade de separar o estímulo da resposta. Alguém foi grosseiro com você? Pause. Sinta o que surgiu. Qual foi a emoção imediata? Raiva, medo,
rejeição. Agora vá mais fundo. Que memória isso ativou? Que crença foi tocada? Que fragilidade interna veio à tona? Esse é o verdadeiro trabalho estoico. Rastrear o gatilho antes de apontar o dedo. Esse exercício não é fácil, porque exige brutal honestidade consigo mesmo. Às vezes, você vai descobrir que se irritou porque queria ser reconhecido, porque queria ser o centro, porque queria ser obedecido, ouvido ou validado. E ao não receber isso, se sentiu atacado. Mas isso é justamente o ponto onde começa a sua liberdade. Você se liberta quando percebe que as emoções que vêm de fora só ganham força quando encontram algo dentro. Epicteto dizia que as coisas em si não nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas. Quando você transforma esse ensinamento em prática, sua vida emocional ganha um novo nível de clareza. Você para de culpar o mundo por cada oscilação do seu humor. Você percebe que a irritação que alguém causou hoje é a mesma que outra pessoa causou ontem. E talvez o padrão esteja mais em você do que nos outros. Isso não é autocrítica destrutiva, é poder de autoconhecimento. Identificar o gatilho é também um ato de cura. Você começa a enxergar os pontos que ainda precisam de atenção dentro de você. Se você se sente constantemente desrespeitado, talvez ainda não tenha certeza do seu próprio valor. Se você se irrita facilmente com críticas, talvez ainda esteja com sua autoestima fragilizada. Se sente raiva diante da autoridade, talvez traga feridas antigas ligadas ao controle ou à repressão. E tudo isso é material precioso, porque revela onde você ainda é vulnerável e, portanto, onde ainda pode crescer. E com esse novo olhar, você começa a perceber que os outros, sem saber, te ajudam a se tornar uma pessoa mais forte. Cada vez que alguém te irrita, você tem uma oportunidade de investigar algo em você. É quase como um treino. O mundo te provoca e você aprende a não reagir como antes. Você observa o que foi acionado e escolhe a resposta com consciência. A pessoa continua sendo quem é, mas você já não é mais o mesmo. Além disso, identificar o gatilho permite que você se relacione melhor com as pessoas. Porque ao parar de enxergar o outro como vilão, você abre espaço para o diálogo. Você pode com tranquilidade dizer: quando isso aconteceu, eu me senti assim. E talvez até perceba que não havia intenção de machucar. Você deixa de acusar e começa a compartilhar. E isso muda completamente o tom das relações. No fim das contas, a raiva nasce da ilusão de que somos vítimas constantes dos outros. Mas quando você começa a identificar os gatilhos e não apenas as pessoas, você vira a chave da maturidade. Você sai da posição de reativo e entra na de autor da sua experiência. Você aprende a proteger sua paz sem precisar controlar os outros. Aprende a ser firme sem ser agressivo. Aprende a se preservar sem precisar atacar. Essa é a prática diária do estoico. Olhar para dentro antes de apontar para fora. Reconhecer a raiz da emoção, em vez de culpar o vento que a balançou. O outro pode continuar sendo o que é, mas você, com essa consciência, passa a ser inabalável. Porque quem conhece seus gatilhos, conhece também seus pontos de poder. E quem domina esse mapa interno já não é mais comandado por ninguém. Pratique a despersonalização estoica. Existe uma tendência natural do ser humano de interpretar tudo como algo dirigido pessoalmente a si. Quando alguém nos ignora, pensamos: ele está me desrespeitando. Quando recebemos uma crítica ríspida, pensamos: ela quer me diminuir. Quando somos deixados de lado, imediatamente associamos isso a um ataque à nossa importância. Mas a realidade é que o mundo não gira ao nosso redor. E muito do que acontece ao nosso redor simplesmente não tem nada a ver conosco.
A despersonalização estoica é a arte de quebrar essa ilusão. É o treino consciente de não se colocar no centro de tudo, de não se ver como alvo do universo. Os estoicos praticavam esse distanciamento como uma ferramenta de liberdade emocional. Quando você retira o eu do meio da situação, você clareia a visão e esfria a emoção. Você observa os fatos como eles são, e não como seu ego distorce. Imagine o seguinte: você entra em uma sala, dá bom dia e ninguém responde. Seu impulso imediato é interpretar o silêncio como um desprezo. Eles me ignoraram. Mas e se essas pessoas estivessem apenas distraídas, imersas em seus próprios problemas? E se alguém estivesse triste ou preocupado, ou apenas com dor de cabeça? Perceba como a sua interpretação inicial se baseia numa suposição centrada em si mesmo. A prática estoica te ensina a desafiar esse reflexo egocêntrico. Despersonalizar é entender que o outro não está sempre pensando em você. Na verdade, na maioria das vezes, ele está lidando com os próprios dramas. Aquela grosseria no trânsito, aquela impaciência na fila, aquela cara fechada no elevador. Nada disso precisa ser levado para o seu coração, porque provavelmente não tem nada a ver com você. E mesmo que tenha, ainda assim, você pode optar por não absorver. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações: quando alguém te ofender ou te irritar, lembra-te de que é tua opinião que te perturba, e muitas dessas opiniões são moldadas pela personalização excessiva. A despersonalização é o antídoto direto. Ela te faz recuar um passo mental e dizer a si mesmo: essa ação é um fenômeno, eu sou apenas um observador. E com isso, a mágoa perde força. A ofensa se dissolve antes de se transformar em ferida. A raiva, o ressentimento e o incômodo muitas vezes surgem porque acreditamos que fomos atingidos no nosso valor. Mas o estoicismo nos lembra: o seu valor não é decidido pelo comportamento alheio. Se alguém te trata com grosseria, isso diz mais sobre o estado de espírito dele do que sobre sua dignidade. Se alguém te ignora, isso revela mais sobre a capacidade dele de atenção do que sobre o seu merecimento. Quando você compreende isso de verdade, você se protege da erosão emocional causada por pequenas interações diárias. Praticar a despersonalização também é um gesto de humildade. É reconhecer que você é apenas mais um no fluxo das experiências humanas. E isso não diminui a sua importância, apenas coloca as coisas em perspectiva. Você deixa de carregar o fardo de interpretar tudo como um sinal contra você. Isso reduz o peso que você coloca em cada gesto, em cada palavra, em cada expressão. E o resultado é leveza. Um tipo de liberdade que poucos conhecem: a liberdade de não reagir a tudo. Há também um efeito prático e transformador nesse hábito. Quando você para de levar tudo para o lado pessoal, você começa a escutar mais, a compreender mais, a perceber os contextos além do seu. E isso melhora drasticamente os seus relacionamentos. Porque você responde às pessoas a partir da consciência, não da autoproteção. Você age a partir da clareza, não do impulso ferido. Isso não significa se tornar apático ou frio. Muito pelo contrário, a despersonalização verdadeira te torna mais compassivo. Porque ao parar de se sentir atacado, você passa a enxergar a dor dos outros. Em vez de dizer: essa pessoa é rude comigo, você começa a se perguntar: o que será que ela está enfrentando? E isso muda tudo. Porque a compaixão brota da compreensão. E a compreensão exige que você saia do seu próprio centro. Essa prática exige disciplina. No início, seu instinto emocional vai tentar dominar a situação, vai te fazer reagir, vai querer provar que o outro foi cruel, injusto, inadequado. Mas cada vez que você pausa, respira e decide olhar o fato com distância,
Você treina sua mente para não ser escrava do ego. Você se fortalece. Você se torna mais sábio, mais sereno. É claro que haverá momentos em que alguém realmente vai agir com intenção de te ferir. Mesmo nesses casos, a despersonalização é útil, porque ela não é negar o ocorrido, é não se deixar consumir por ele. É ver que, mesmo diante de um ataque real, você pode escolher a compostura em vez do drama. Você pode responder com firmeza, mas sem perder a paz. Isso é força. Isso é controle verdadeiro. No cotidiano, comece pequeno. Observe os momentos em que você sente aquela pontada emocional, aquele incômodo sutil. Pergunte-se: estou assumindo que isso é sobre mim? E se não for? Esse simples exercício já começa a abrir espaço dentro da sua mente. Espaço para pensar melhor, reagir menos, viver com mais autonomia emocional. No fundo, a despersonalização estoica é uma forma de respeito a si mesmo. Porque quanto menos você toma como ofensa aquilo que não te pertence, mais íntegro você permanece. E quanto mais íntegro, mais difícil será para qualquer um te abalar. A serenidade não está em ter controle sobre o mundo, está em ter clareza suficiente para não precisar que o mundo te trate com delicadeza o tempo todo. Você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode controlar o quanto do que eles fazem entra em você. Ao praticar a despersonalização, você constrói um espaço interno inviolável, um lugar onde a opinião alheia perde o poder, onde a raiva não encontra abrigo, onde o ego deixa de ser rei. E nesse espaço nasce a verdadeira paz. Lembre-se da ignorância universal. A maior parte da dor emocional que sentimos em relação aos outros surge da expectativa. A expectativa de que eles saibam como agir, o que dizer, como nos tratar, como pensar, como reagir. Mas há uma verdade dura e libertadora por trás da filosofia estoica. A maioria das pessoas simplesmente não sabe o que está fazendo. E não por maldade, mas por ignorância. Epicteto dizia que ninguém faz o mal voluntariamente. Aqueles que erram, erram porque não conhecem o bem. Essa é uma visão que, de início, pode parecer ingênua, mas se olharmos com atenção, veremos sua profundidade. Quando você aceita que o mundo está cheio de pessoas que agem a partir de seus próprios traumas, confusões, falhas de percepção e ignorância, algo em você relaxa. Você para de esperar tanto. Você para de se ofender tanto. Você para de se irritar tanto. Pense nas vezes em que alguém te tratou mal. Agora reflita, essa pessoa era de fato sábia. Ela sabia dominar suas emoções, pensar com clareza, agir com consciência, ou estava apenas reproduzindo padrões, agindo no automático, respondendo à vida com os recursos mentais limitados que tinha? A maioria das pessoas que nos magoa não tem clareza nem sobre a própria vida, quanto mais sobre a sua. A ignorância universal não significa que todos são tolos, mas sim que todos estão em algum grau de ilusão, inclusive você. Todos, em maior ou menor grau, desconhecem o que realmente importa. Estão cegos por desejos, dominados por vaidades, escravos de impulsos que nem compreendem. É por isso que se irar com alguém é muitas vezes como gritar com uma criança por não saber fazer uma conta matemática. Não adianta. A ignorância é a base do comportamento desajustado, e gritar com ela é inútil. Marco Aurélio, o imperador que carregava o peso de um império, repetia a si mesmo: eles não sabem o que fazem, não por arrogância, mas por compaixão filosófica. Ele sabia que não podia exigir sabedoria de quem não a cultivou. E sabia que, ao lembrar disso, ele mesmo não se tornaria escravo da raiva. Esse é o espírito estoico. Entender que a estupidez humana é quase uma lei da natureza. E se irritar com ela é tão improdutivo quanto se irritar com a chuva. Você
Pode estar pensando, mas algumas pessoas são cruéis de propósito. E sim, existem atos intencionais. Mas até mesmo essas intenções partem de uma mente doente. Ninguém plenamente consciente, centrado e sábio decide causar sofrimento a outro ser humano. A maldade é fruto da ignorância sobre o que é bom. A crueldade nasce da cegueira interna. A falta de empatia é a ausência de lucidez. Por isso, mesmo quando você é atacado, lembrar da ignorância universal te protege de entrar no mesmo nível da pessoa. É importante entender que aceitar essa ignorância não é o mesmo que se submeter. Não se trata de permitir abusos ou tolerar injustiças, sem ação. Trata-se de agir com serenidade, sem carregar o peso extra da raiva ou do ressentimento. Você pode impor limites, corrigir, afastar-se, tudo isso com firmeza, mas sem perder o equilíbrio. Porque você sabe, o outro está perdido e você escolhe não se perder junto. Essa perspectiva te dá poder. Porque enquanto os outros reagem com raiva, se ofendem com tudo e se debatem em julgamentos, você observa com clareza. Você reconhece que está lidando com alguém que ainda não despertou. E ao invés de alimentar ódio, você cultiva lucidez. Isso te torna leve e, mais importante, te torna livre. Ao lembrar da ignorância universal, você também se conecta com sua própria humanidade. Você também já errou. Você também já agiu sem saber. Você também já falou o que não devia. Tratou alguém mal sem perceber. Julgou sem conhecer. Essa lembrança gera humildade. E a humildade abre espaço para a compaixão. E onde há compaixão, há menos irritação. Outro ponto poderoso dessa ideia é que ela não exige que você goste das pessoas. O estoicismo não pede que você force simpatia ou afeto, apenas que você compreenda. Você pode não gostar da atitude, pode não querer conviver, pode se afastar, mas faz isso com consciência, não com rancor. E isso faz toda a diferença. Lembre-se também, a ignorância é um estágio. Todos estamos em movimento, em processo. Até quem hoje te irrita profundamente pode um dia mudar, crescer, aprender, assim como você. Quando você olha o mundo com essa lente, você começa a viver com menos resistência, menos frustração, menos guerra interna. E essa paz não vem dos outros mudarem, vem de você deixar de esperar que eles saibam mais do que de fato sabem. A sabedoria estoica não está em dominar o outro. Está em dominar sua mente diante do outro e lembrar que ele, por mais agressivo, rude ou desagradável que seja, é apenas mais um ser humano tentando lidar com o caos da vida. Com muito pouco entendimento, com poucas ferramentas, com quase nenhuma clareza. Isso não justifica tudo, mas explica muito. E o que é explicado pode ser compreendido. E o que é compreendido deixa de te ferir. Ao fim do dia, irritar-se com alguém é esperar que ele tivesse a consciência que você acredita ter. Mas se você tem mesmo essa consciência, prove-a não reagindo. Prove-a tendo compaixão. Prove-a agindo com firmeza, mas sem se perder. Prove-a lembrando que todos somos ignorantes em algum nível e que, diante disso, a sabedoria real é a paciência. A paciência de quem enxerga e decide não reagir com a mesma escuridão. A paciência de quem sabe que quanto mais ignorância existe no mundo, mais necessário é manter a mente tranquila. Sim, use a técnica do retardo da resposta. Entre o estímulo e a resposta, existe um pequeno intervalo, um espaço microscópico, muitas vezes imperceptível, mas com um poder imenso. É justamente ali que mora a liberdade. E é nesse intervalo, nesse fragmento de tempo entre o que acontece e como você escolhe reagir, que a sabedoria estoica pode florescer. A técnica do retardo da resposta é uma das mais eficazes formas de quebrar o ciclo automático da irritação. Ela é simples, mas profunda.
consiste em não responder imediatamente. A primeira emoção que surge dentro de você, a raiva, a indignação, o impulso de retrucar, levantar o tom ou se defender, não deve ser atendida de imediato. Em vez disso, você pausa. 1 segundo, 2, 3, e nesse breve silêncio, você muda tudo. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu que devemos agir não como vítimas das nossas emoções, mas como seus mestres. E para isso, precisamos cultivar o que ele chamava de discernimento antecipado. Ou seja, pensar antes de reagir. A mente humana tende a ser rápida no julgamento, mas lenta na sabedoria. O impulso vem primeiro, mas o entendimento vem depois. E se você reage rápido demais, quase sempre está reagindo com o pior de si. A raiva é uma explosão que precisa de combustível, e esse combustível é sua reação automática. Quando você segura, mesmo que por poucos segundos, você retira o oxigênio do incêndio. O impulso começa a se dissipar. A clareza começa a entrar. E o que antes parecia insuportável ou ofensivo começa a mudar de forma. Imagine alguém te provoca, te cutuca com ironia, grosseria, desprezo. O automático seria retrucar, se defender, atacar de volta. Mas se você respira e espera, apenas espera, o veneno perde o efeito. Você se afasta internamente da armadilha emocional. E a partir dessa nova posição, pode escolher como deseja responder, ou se quer responder. E isso é poder de verdade. A mente que não reage imediatamente é uma mente livre. E a liberdade é o coração do estoicismo. Você não controla o que o outro diz, nem como o mundo age. Mas você controla, ou pode aprender a controlar, como sua alma responde. E esse controle começa com o tempo que você dá entre o impulso e a ação. A técnica do retardo da resposta não é passividade, não é omissão, é estratégia. É você perceber que o mundo vai testar seus limites diariamente, mas que você não precisa ser marionete de ninguém. Que cada provocação é, na verdade, uma oportunidade de treino. E que o seu verdadeiro crescimento começa quando você não cai mais em todas as armadilhas emocionais que surgem à sua frente. Quando você adota essa prática, algo interessante acontece. O outro começa a perder poder sobre você. Porque a pessoa que te provoca está esperando uma reação. E quando ela não vem, ou quando vem com sabedoria e calma, o jogo muda. Você se torna imprevisível, no melhor dos sentidos. Você vira o tipo de pessoa que os outros respeitam porque não se abala com facilidade. Porque tem presença, tem eixo, tem um silêncio que vale mais do que 1000 palavras ditas no calor do momento. A sabedoria não está em vencer debates, mas em manter sua paz interior. Cada vez que você aplica essa técnica, mesmo que por poucos segundos, você prova que sua mente é mais forte que seu impulso. E pouco a pouco isso se torna um hábito. Você começa a pensar antes de falar. Começa a escolher suas batalhas. Começa a perceber que muitas coisas que antes te tiravam do sério, agora passam como vento. Porque você deu espaço. Porque você não se agarrou à raiva. Porque você respirou. Esse pequeno intervalo de tempo, esse retardo deliberado, é o espaço onde você deixa de ser dominado pela emoção e passa a observar. E quando você observa com atenção, descobre que a maior parte das provocações são pequenas, passageiras, sem valor. Você percebe que não precisa reagir a tudo, que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada em conflitos inúteis. O mundo moderno vive de reações instantâneas. Redes sociais, mensagens, discussões, tudo é rápido, inflamado, impulsivo. A mente estoica vai na contramão disso. Ela observa, ela pausa, ela escolhe, ela espera.
E quando decide agir, faz com firmeza, não com explosão. A técnica do retardo da resposta também te protege de arrependimentos. Quantas vezes, depois de uma briga, você já pensou: eu não precisava ter dito aquilo, ou eu exagerei? Essas palavras e atitudes que ferem costumam sair no calor do impulso. Se você tivesse esperado só um pouco, só alguns segundos, talvez o resultado fosse outro. Talvez o conflito nem tivesse existido. Ao aplicar essa técnica, você constrói uma espécie de escudo invisível. As palavras vêm até você, mas não te atravessam com facilidade. As ações dos outros te alcançam, mas não te arrastam. Porque você decidiu não responder no tempo deles, e sim no seu. Porque você entendeu que, enquanto todo mundo corre para responder, o verdadeiro sábio caminha devagar até encontrar a resposta certa. Esse espaço entre o estímulo e a resposta é onde você deixa de ser escravo e se torna senhor de si mesmo. E essa é uma das maiores conquistas da filosofia estoica, a autodisciplina emocional. Não como repressão, mas como liberdade. Porque você não está mais nas mãos do mundo, das palavras alheias, dos erros dos outros. Você está em si, ancorado, firme, calmo. Portanto, da próxima vez que alguém tentar tirar sua paz, respire, espere, não reaja, observe. E quando chegar o momento, se ainda for necessário, responda, não com impulso, mas com consciência. Você não precisa ganhar todas as discussões, mas precisa, todos os dias, ganhar de si mesmo. E isso começa com um simples gesto, o de não responder de imediato, porque quem controla o próprio tempo, controla o próprio destino. Veja, cada pessoa, como um personagem em cena, imagine, por um instante, que a vida é uma grande peça de teatro. Uma encenação longa, cheia de atos inesperados, personagens complexos e roteiros que não seguem exatamente o que você esperava. Agora, imagine que cada pessoa com quem você cruza, o colega ríspido, o familiar que julga, o desconhecido que te fecha no trânsito, está apenas representando um papel dentro dessa peça. Um personagem com falas pré-escritas, influenciado por um roteiro que você não conhece. Esse é um dos segredos estoicos para manter a calma em meio ao caos. Encarar cada interação como uma cena e cada indivíduo como um personagem. Quando você adota essa visão, algo mágico acontece. A ofensa deixa de ser pessoal. A irritação se dissolve. A pessoa que antes parecia um agressor passa a ser apenas um ator seguindo seu script. Epicteto dizia que algumas coisas dependem de nós, outras não. A forma como os outros agem, falam ou reagem definitivamente não depende de você. Mas a forma como você interpreta o que vê, isso sim está sob seu controle. Quando você encara a vida como um palco e cada pessoa como alguém encenando o papel que o destino lhe atribuiu, você se distancia emocionalmente do drama. Não como fuga, mas como sabedoria. Vamos supor que, numa peça de teatro, um personagem grita com o outro, acusa, humilha. Você, sentado na plateia, observa. Não leva para o lado pessoal, porque entende que é apenas um papel sendo interpretado. Ninguém salta da cadeira para agredir o ator. Ninguém perde o controle com o vilão da peça. Todos assistem, entendem o contexto, reconhecem que aquilo faz parte da história. O que os estoicos propõem é que você leve essa mesma postura para o palco da vida real. Quando alguém te ofende, você pode pensar, esse personagem está apenas representando aquilo que aprendeu. Talvez tenha sido moldado por frustrações, traumas, medos ou inseguranças. Ele reage de forma ríspida porque não conhece outro jeito. Age de forma grosseira porque essa foi a linguagem emocional que aprendeu. E você não precisa entrar na cena dele. Adotar essa visão te coloca em um lugar de espectador consciente, mesmo enquanto participa da peça. Você não está alheio aos acontecimentos, mas também não se afunda neles.
Você observa com uma certa distância interior. Essa distância não é indiferença, é liberdade. Liberdade de escolher como reagir. Liberdade de não se envolver nos papéis dos outros. Liberdade de permanecer no seu centro, mesmo quando o mundo à sua volta grita, esperneia e dramatiza. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, muitas vezes escrevia para si mesmo: lembre-se de que as pessoas agem segundo o que acreditam ser certo, mesmo quando estão erradas. Isso é algo profundamente importante. Mesmo o que parece injusto ou provocador, muitas vezes nasce de uma convicção equivocada, de uma mente limitada, de um coração ferido. Enxergar isso não é concordar, é compreender. E ao compreender, você se liberta do peso da raiva. Você passa a perceber que a maioria das reações das pessoas ao seu redor não é sobre você. É sobre elas, sobre os seus roteiros internos, sobre seus medos, suas dores, suas histórias. E isso faz toda a diferença. Aquele que vê a vida como uma peça não se afeta tanto com as falas duras, porque sabe que elas não são direcionadas ao seu verdadeiro eu, mas ao papel que ele ocupa na cena do outro. Essa forma de ver o mundo também te ensina a não levar tudo tão a sério. A leveza na perspectiva teatral. O colega tóxico, um personagem amargurado, o parente que só critica, um personagem preso ao seu script. Você não precisa rebater todas as falas, não precisa reagir a cada provocação. Às vezes, o melhor que você pode fazer é sair de cena em silêncio, com elegância, enquanto o outro continua a representar para uma plateia que já não te inclui. E quando você se vê irritado, tomado por emoções, pode usar essa mesma abordagem consigo mesmo. Reconhecer que naquele momento você também está sendo um personagem, um que ainda está aprendendo, que às vezes exagera, que também tem suas cenas descontroladas. Esse olhar generoso consigo mesmo também é parte do treino estoico, porque, ao entender os personagens alheios, você começa a entender melhor o seu. A beleza dessa visão está no poder que ela te devolve. Você não precisa mais ser arrastado pelo roteiro dos outros. Não precisa mais reagir a cada fala ou gesto. Pode simplesmente escolher sua postura, seu tom, sua atitude. Pode, inclusive, escolher sair de cena. Pode escolher não responder. Pode escolher o silêncio como ato final. No fim, a grande peça da vida seguirá com seus dramas, seus vilões, seus conflitos. Mas você, ao invés de ser mais um personagem cego pelo enredo, pode ser o diretor silencioso da sua própria presença. Pode escolher a sabedoria ao invés da raiva, a pausa ao invés do impulso, a clareza ao invés da confusão. E essa escolha, mesmo invisível, transforma tudo. Então, da próxima vez que alguém tentar te desestabilizar, pare por um instante e observe. Que papel essa pessoa está representando? E que papel você quer representar? Você pode ser só mais um que grita de volta, ou pode ser aquele que escolhe se manter em paz, mesmo diante do caos, como um sábio estoico diante do palco da vida. Reafirme o seu juramento interno, no meio da tempestade, quando tudo parece nos puxar para fora do eixo. Uma provocação, uma humilhação, uma injustiça, existe uma força invisível que pode nos manter de pé, serenos, intactos. Essa força não vem de fora, não está nas palavras dos outros, nem nas circunstâncias que nos cercam. Ela está dentro. É um tipo de pacto silencioso que você faz consigo mesmo. Uma decisão íntima, mas poderosa. E os antigos estoicos chamavam isso de viver de acordo com a razão, com a virtude. No fundo, é um juramento interno. Esse juramento é como um farol. Ele guia quando as emoções ameaçam cegar. Ele sustenta quando o impulso quer dominar. Ele lembra quem você decidiu ser, mesmo quando tudo em volta tenta te arrastar para o contrário.
Mas para que esse juramento funcione, ele precisa ser reafirmado todos os dias, todos os momentos, especialmente nos mais difíceis. Não se trata de uma promessa que você faz uma vez e esquece. Trata-se de um compromisso diário com o autocontrole, a retidão, a calma, como um guerreiro que antes da batalha toca sua espada e lembra por que está ali. Como um marinheiro que antes de zarpar, confere a bússola e relembra o seu norte. Reafirmar esse juramento é lembrar que você decidiu não se deixar levar por provocações, que escolheu não se igualar àquilo que o fere, que prometeu a si mesmo agir com dignidade, mesmo quando a indignidade o cerca. Marco Aurélio, talvez o exemplo mais claro de alguém que viveu sob ataque constante sem perder a compostura, escrevia diariamente para si mesmo. Seus textos não eram para ninguém além dele. Era o modo que encontrava de reafirmar esse pacto com a virtude. Ele se lembrava, mesmo em meio ao caos do Império Romano, que ser imperador não importava tanto quanto ser um bom homem. E que manter a tranquilidade diante da ofensa era um ato de força, não de fraqueza. Reafirmar seu juramento interno é lembrar que ninguém tira sua paz. Você é quem a entrega quando esquece o que jurou. É olhar para si no espelho da consciência e dizer: hoje eu não me venderei por um impulso, hoje não entregarei meu equilíbrio em troca de um ataque, hoje serei maior do que a provocação. Essa lembrança não é vaidosa, é necessária, porque somos feitos de hábitos. E reafirmar esse juramento é cultivar o hábito de viver de forma elevada, mesmo em situações baixas. Quantas vezes você já se arrependeu por ter explodido? Por ter respondido no calor do momento? Por ter deixado alguém roubar o seu dia com um gesto ou palavra? O arrependimento vem porque naquele instante você traiu o seu próprio pacto, traiu o que havia decidido ser. E esse é o ponto. Não é sobre o outro, é sobre você. Sua irritação não prova que o outro estava errado. Ela prova que você se esqueceu de si, mas ao reafirmar seu juramento você se ancora. Você volta ao centro. Você escolhe, de novo e de novo, ser guiado pela razão, não pela reação. E essa escolha silenciosa e constante transforma tudo ao seu redor. Porque o mundo continuará testando sua paciência, sua firmeza, seu foco. Mas você, ao reafirmar seu compromisso com a serenidade, passa a viver de dentro para fora e não mais de fora para dentro. Esse juramento não precisa ser recitado em voz alta. Pode ser um pensamento sutil no início do dia. Hoje, nada me tira do meu centro. Pode ser uma lembrança no meio do trânsito, no calor de uma discussão, diante de um olhar de desprezo. Eu escolho a calma. Eu não sou essa briga. Eu sigo em paz. Não porque você é passivo, mas porque é forte o bastante para não reagir como o mundo espera. Porque é livre o suficiente para não cair no jogo emocional dos outros. Reafirmar seu juramento interno é se lembrar do que você controla, seus pensamentos, suas atitudes, seu comportamento. O resto é distração, o resto não é seu. E se não é seu, por que carregar? Por que permitir que entre na sua mente e tome decisões por você? Os estoicos não eram frios, eram firmes. Eles sentiam, mas não se entregavam. E a chave estava aí, no compromisso constante com a própria alma. Eles não buscavam a perfeição, mas a coerência. E essa coerência nasce quando o que você pensa, o que você sente e o que você faz estão alinhados com o que você escolheu. Portanto, se você quer realmente deixar de se irritar com os outros, não basta aprender técnicas, entender teorias ou repetir frases bonitas. É preciso voltar todos os dias à sua decisão mais profunda. É preciso reforçar, lembrar, cultivar esse pacto invisível com a sua própria excelência. É preciso, sim, reafirmar seu juramento interno, não apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando tudo te convida a esquecer. E assim, com o tempo, você se tornará aquele que permanece firme enquanto o mundo gira em desequilíbrio.
Aquele que não se perde, mesmo quando todos se perdem. Aquele que, mesmo diante da provocação, segue fiel ao que jurou para si. E essa fidelidade silenciosa é uma das maiores expressões de liberdade que um ser humano pode alcançar. Chegamos ao fim dessa jornada reflexiva, e se você me acompanhou até aqui, é porque há dentro de você uma inquietação que não aceita mais ser escravizada por reações automáticas, por acessos de raiva, por incômodos que te tiram a paz. Você já entendeu que viver reagindo é viver acorrentado, e que ninguém que se pretende livre pode continuar sendo refém da atitude dos outros. A irritação e o incômodo são como correntes invisíveis que te puxam para fora de si. Você age por impulso, fala o que não queria, pensa o que não acredita, sente o que não escolheu. Depois, quando o calor da emoção esfria, sobra o gosto amargo do arrependimento e a consciência de que você, mais uma vez, permitiu que o comportamento alheio controlasse o seu estado interno. Mas agora você sabe, isso não precisa mais ser assim. O estoicismo não é uma teoria fria e distante. Ele não fala de ideais inalcançáveis, nem exige perfeição. Ele é, acima de tudo, um caminho de libertação prática, simples e profunda. E a sua força está exatamente em mostrar que, por mais que o mundo nos provoque, existe sempre um espaço entre o que acontece e como decidimos responder. Esse espaço é o nosso poder. É nele que mora a liberdade. Você aprendeu que, quando alguém te tira do sério, o problema não está apenas na pessoa ou na ação dela. O problema está no gatilho que foi acionado em você, no significado que você deu, no julgamento imediato que apareceu sem reflexão. E identificar isso é o primeiro passo para se libertar. Mas mais que isso, você aprendeu que o outro pode ser um espelho, não para que você o imite, mas para que veja aquilo que ainda precisa amadurecer em si mesmo. Você aprendeu também a arte da despersonalização estoica. Esse passo é revolucionário. Ele muda o jogo completamente. Porque quando você para de levar tudo para o lado pessoal, descobre que nem tudo gira ao seu redor, que nem toda crítica é sobre você, que nem todo ataque merece resposta, e que muitas vezes a atitude do outro tem mais a ver com os próprios traumas, dores e confusões do que com qualquer coisa que você tenha feito. Você viu que ignorar, a ignorância universal, é uma das maiores causas de frustração. Esperamos que todos tenham bom senso, autoconsciência, equilíbrio, e quando isso não acontece, nos revoltamos. Mas a verdade é que boa parte das pessoas age no piloto automático, escrava de emoções, crenças e padrões mal resolvidos. Esperar que todos reajam com sabedoria é se condenar à decepção constante. Aceitar essa limitação humana não é resignação, é lucidez. A técnica do retardo da resposta te dá o intervalo sagrado entre o estímulo e a ação. Ela te devolve o comando. Porque quando você adia a resposta, mesmo que por alguns segundos, a emoção perde força, a razão assume o controle e o comportamento muda. Parece pequeno, mas esse espaço transforma a vida. A diferença entre uma reação desastrosa e uma resposta serena está muitas vezes em uma simples pausa. E o olhar filosófico de ver cada pessoa como um personagem em cena amplia sua visão sobre os conflitos. Ninguém acorda e escolhe ser seu antagonista. As pessoas estão apenas interpretando os papéis que a vida lhes deu, papéis baseados em medos, crenças, feridas e histórias que você nem conhece. Quando você vê isso, algo muda. Você se distancia emocionalmente sem perder a compaixão. Você passa a ser o diretor da sua própria mente e não mais um ator desesperado tentando controlar o roteiro alheio. Por fim,
Você descobriu que reafirmar o seu juramento interno é uma forma de manter o foco, o centro e a integridade mesmo quando tudo à sua volta tenta te tirar do eixo. Esse juramento é uma lembrança viva do tipo de pessoa que você quer ser, não apenas nas ideias, mas nos atos. E ele precisa ser reforçado todos os dias. Não porque você seja fraco, mas porque o mundo é forte em distrações. E se você não se lembrar de si mesmo, o mundo vai te moldar ao acaso. Agora, respire fundo. Pense em tudo isso que você ouviu. Não como um simples conteúdo, mas como uma bússola, uma direção, um novo modo de caminhar no mundo. Não espere uma mudança repentina. A transformação não vem de um salto, mas de um passo por vez. Não é sobre nunca mais se irritar, mas sobre irritar-se cada vez menos. E quando se irritar, perceber mais rápido, retomar o controle mais cedo. E não se culpar, mas aprender com cada situação. A vida vai continuar te testando. Pessoas vão continuar agindo como sempre agiram. Mas agora, você carrega ferramentas que te permitem não cair no mesmo jogo. Você pode escolher ser aquele que não reage, mas que responde com sabedoria. Você pode ser aquele que observa, entende, acolhe e segue firme no que acredita. Porque, no final das contas, ser estoico não é ser distante, é ser profundamente humano, só que guiado por algo maior do que os instintos. Se esse conteúdo falou com você, se de alguma forma ele te despertou para um novo olhar, eu te convido a fazer mais do que apenas assistir. Pratique, aplique, teste cada ideia em situações reais do seu dia. Quando aquela pessoa repetir o mesmo comportamento irritante, quando aquele ambiente te provocar de novo, quando aquele comentário tentar acionar sua raiva, lembre-se do que você aprendeu aqui e use, não teorize, experimente. E se você acredita que esse vídeo pode ajudar alguém que vive preso a esse ciclo de irritação e incômodo, compartilhe. Mande para aquela pessoa que está em busca de mais paz, mais autocontrole, mais lucidez. Esse tipo de conhecimento só faz sentido se for vivido e espalhado. Aproveite e deixe aqui nos comentários qual dessas práticas você mais sente que precisa aplicar. Qual delas te desafiou mais? E se você já usa alguma dessas abordagens no seu dia a dia, compartilhe a sua experiência. Vamos fortalecer essa comunidade de buscadores da serenidade. Pessoas que estão cansadas de reagir e querem começar a viver com mais consciência. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora. Toda semana a gente traz conteúdos como esse que unem filosofia prática, autoconhecimento e técnicas para uma vida mais equilibrada e consciente. E se você quiser apoiar esse trabalho, deixe seu like, comente e ative o sininho, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas e a manter esse espaço de reflexão vivo. Lembre-se, a verdadeira força não está em vencer os outros, numa discussão, nem em gritar mais alto, nem em reagir mais rápido. A verdadeira força está em permanecer calmo, em escolher a paz mesmo quando a guerra te chama, em lembrar que a sua mente é um templo e que você é o guardião dela. Não entregue essa chave a ninguém. Seja firme, seja livre, seja estoico. Nos vemos no próximo vídeo. Seja inabalável.